Usiminas ou Gerdau? Qual é a melhor siderúrgica do Brasil? Já deixa nos comentários aí a sua opinião. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa das duas empresas e vou dar a minha opinião qual empresa é melhor, beleza? E aí, cara, se tu gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda a fortalecer o canal, já dá um like aí, beleza? Compartilha o vídeo, ok? E bora pro vídeo sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, falar da Usiminas. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, que é uma teoria que utiliza o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria para avaliar a estrutura financeira de uma empresa. E logo de cara a gente pode afirmar que a estrutura financeira da Usiminas ela é sólida. Grau de risco 2, praticamente inexistente. Ela possui um capital de giro estimado em 12,5 bilhão de reais. Aqui no mouse, ok? E o que ela faz com esse dinheiro? Com esses 12,5 bilhão de reais, ela financia a sua necessidade de capital de giro, que é de 6,5 bilhão de reais, aqui no mouse, ok? E sobra 5,9 bilhão de reais. A Usiminas sempre foi uma empresa muito líquida, principalmente depois dos anos de 2020, ok? Meus amigos, eu peguei essas informações da matriz e coloquei no gráfico, porque a teoria da análise dinâmica gosta de gráfico, beleza? Bora lá dar uma olhadinha nesse gráfico. E esse é o gráfico, e é um gráfico muito interessante, tá? Mas por quê? Simplesmente porque o capital de giro, que é a linha azul, está em níveis muito superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ok? E nós percebemos que esse comportamento ele é estrutural. Desde 2019, a empresa tem níveis de capital de giro extremamente robustos. O que salta aos olhos aqui, pessoal, é o comportamento da estrutura de capital da empresa de 2023 para cá, ok? Olha só, o capital de giro parece que está congelado, a necessidade de capital de giro também está congelada e o saldo de tesouraria também, né? Até parece uma planilha com erro, né? Mas não tá, cara. Eu avaliei direitinho e está certinho. É uma empresa muito conservadora, que mesmo nos momentos de baixa da indústria siderúrgica brasileira, que é o momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Mesmo nesses momentos de baixa, ela consegue manter saudável a sua estrutura financeira, ok? Meu amigo, vamos dar uma olhadinha no saldo de tesouraria para a gente entender de onde que vem toda essa liquidez da Usiminas. Quando nós abrimos o saldo de tesouraria, o que é importante é identificar se a liquidez que a empresa tem no curto prazo, ou seja, se esses 5,9 bilhão de reais que a empresa tem aqui no terceiro trimestre de 2025, se ele é oriundo de empréstimos e financiamentos de curto prazo, beleza? E no caso da Usiminas, não, ok? A empresa tem mais de 6 bilhões de reais em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, e apenas 132 milhões de reais aqui no mouse em empréstimos de curto prazo, tá? Ou seja, a liquidez da empresa vem das contas estratégicas do capital de giro ou das contas operacionais da necessidade de capital de giro. Vamos dar uma olhadinha na necessidade de capital de giro da Usiminas para ver como ela é administrada. E essa é a conta da necessidade de capital de giro, pessoal. E quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade de capital de giro ao longo dos anos, ok? E o que a gente percebe? A Usiminas de 2019 para 2024 aumentou o seu faturamento em 73%. Mas a necessidade de capital de giro saiu aqui de 4 bilhões e bateu 6,8 bilhões de reais em 2024. Cresceu somente 64. Então veja vocês, a receita cresceu em 73, a necessidade de capital de giro cresceu em 64, né? E isso é muito bom. Isso mostra que a Usiminas fez uma excelente gestão das contas operacionais, ok? Isso por si só já me afasta qualquer análise mais aprofundada da composição dessa conta. É uma conta tranquila, ok? Bora lá ver o capital de giro próprio dessa empresa, como anda. O capital de giro da Usiminas ele é gigantesco e está batendo aqui seus 12 bilhões de reais, ok? Mas é uma empresa que precisa ter um imobilizado muito grande, né? As indústrias siderúrgicas precisam de muitos investimentos e é por isso que é uma empresa que tem aqui aproximadamente
14 bilhões de reais, né, investidos na sua estrutura produtiva. Aqui no Mouse, tá? O que é importante a gente entender de onde que vem esse dinheiro, ok? E a Uzi Minas, ela é uma empresa lucrativa, né? Passou por alguns anos muito importantes na sua história recente, né? Então, ela tem um capital social muito robusto, mais de 13 bilhões de reais. Uma conta de reserva de lucros de mais de 10 bilhões de reais, aqui no Mouse, ok? Então, a liquidez dessa empresa, ela não vem dos empréstimos, tá? Ela até tem empréstimos de longo prazo, aqui estimados em 6 bilhões de reais, mas o grosso do capital de giro, ele vem da própria geração de recursos que foi sendo acumulada ao longo dos anos. É uma empresa com uma estrutura muito forte de capital de giro. A Uzi Minas é uma empresa que tem um endividamento insignificante, tá? Estimado em 200 milhões de reais agora em 2025. Ela tem dívidas de curto prazo pequenininhas, né? 132 milhões, dívidas de longo prazo em torno de 6,1 bilhão de reais, mas ela tem aqui 6 bilhões de reais em caixa e aplicações financeiras, ok? Então é uma empresa de dívida líquida, vamos dizer aqui praticamente que zerada, e isso é bem interessante para a empresa, porque não origina um resultado financeiro negativo relevante, ok? Em 2024 ela pagou aí 600 milhões de juros, né, de resultado financeiro negativo, agora em 2025 menos ainda, algo em torno de 100 milhões de reais. Então é uma empresa muito ok sob o ponto de vista do endividamento. Em relação à performance operacional, o que tem de importante para alertar você, amigo investidor, é o CMV. O CMV da Uzi Minas está muito alto, né? Olha aqui, de 2023 para cá, sempre acima de 90%. Aqui no Mouse, ok? Agora, em 2025, está batendo 92%. Isso acontece por quê? Porque a Uzi Minas é uma empresa ineficiente? Não, meu amigo. A Uzi Minas é uma empresa de commodity, né? E hoje o preço da commodity está muito achatado. E aí o que acontece? A relação custo-CMV aumenta, né? É uma empresa que está sofrendo em virtude do excesso de oferta de aço no mundo, né? O aço chinês que chega no Brasil com um preço muito baixo, né? Dizem que fazendo dumping, né? Ou seja, vendendo abaixo do preço de custo. E aí a performance da companhia fica muito ruim, tá? Agora em 2025, inclusive, ela está com um resultado negativo de 15,7% de lucro líquido, né? Muito ruim, né? Beleza? Mas enfim, é isso, são empresas cíclicas, né? Quem dera se o ano de 2021 pudesse ser replicado continuamente, né? Em 2021 ela teve um lucro líquido aqui na faixa dos seus 27%, né? Foi uma empresa espetacular. E a situação financeira da Uzi Minas, qual é? A Uzi Minas tem uma estrutura financeira forte, um capital de giro estimado em mais de 12 bilhões de reais. E a notícia boa é que esse capital de giro ele é formado de forma predominante com capital próprio, ok? A empresa até tem algum endividamento de longo prazo, mas pequeno. Esse capital de giro ele foi formado de forma endógena, está acumulado no seu capital social e nas suas reservas de lucro, ok? E ele é mais do que suficiente para financiar a necessidade de capital de giro, que é estimada aí na faixa dos 6,5 bilhões de reais. Então, meu amigo, pensar em Uzi Minas hoje, né, é saber que essa empresa tem uma liquidez relevante. Praticamente 6 bilhões de reais no caixa. É uma empresa forte, sem o menor risco de liquidez, nem no curto, nem no médio prazo, ok? Qual é o problema da Uzi Minas? Seria dívida líquida? Não, meu amigo. A Uzi Minas praticamente não tem dívida, ok? A dívida líquida dela em 2025 está estimada em 200 milhões de reais. Para uma empresa que fatura 25 bi, isso não é nada, né? Para uma empresa que tem 6 bilhões de caixa, isso não é nada. O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT vai dar zero, não vai passar disso, ok? Mas qual o problema da Uzi Minas? O problema da Uzi Minas chama-se custo da mercadoria vendida. Em 2024, ela teve um CMV de 94%. Agora, em 2025, baixou um pouquinho, está na faixa dos 92%. E o que significa CMV? CMV é quanto que a empresa gastou, né, do seu faturamento líquido para produzir
o seu aço. E no caso da Usiminas é 92%, agora em 2025. E isso é um número muito alto. E é por isso que a Usiminas hoje, em 2025, ela está dando prejuízo. Ela é uma empresa que vai fechar no vermelho o ano de 2025. Ela é uma empresa deficiente? Não, longe disso. Ela é uma empresa muito eficiente. Mas o produto dela é o aço e ele é precificado a nível mundial, né? E hoje o aço ele é muito impactado pela indústria chinesa que vende aço para o mundo inteiro a preços muito baixos, né? Dizem que inclusive fazendo dumping. Mas isso aí é uma outra conversa, beleza? Vamos avaliar agora a Gerdau. A Gerdau, ela também tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, ok? Seu capital de giro ele é positivo, estimado em incríveis 22 bilhões, tá? E esse capital de giro é mais do que suficiente para financiar a necessidade de capital de giro de 15 bilhões e ainda sobra 6,4 bilhões de reais na tesouraria, ok? É uma empresa muito adequada. Eu calculei o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria para todos os anos de 2019 até 2025 e pus nesse gráfico para nós analisarmos cada um desses indicadores, ok? Logo de cara, o capital de giro, que é a linha azul, está soberano, forte, lá em cima, em níveis superiores à necessidade de capital de giro, né, que é a linha vermelha. Então, meu amigo, vocês já sabem, né? Esse gap que existe entre as duas linhas, entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro, vira saldo de tesouraria, né? E é por isso que a Gerdau sempre foi uma empresa muito líquida, com liquidez, com caixa, né? A qualquer momento entre 5 e 6 bilhões de reais, ok? É uma empresa muito tranquila e muito sólida sob o conceito de liquidez. Assim como a Usiminas, a liquidez da Gerdau também vem das contas estratégicas do capital de giro ou da necessidade de capital de giro, tá? E por que eu posso afirmar isso? Observem vocês, pessoal, aqui em 2025 a empresa até tem 2,5 bilhão de reais de empréstimos de curto prazo, mas ela tem aqui aproximadamente 9 bilhões de reais, aqui no mouse, tá? Entre caixa e aplicações financeiras, ok? Então, a liquidez que a empresa tem no curto prazo, ela não provém de empréstimos de curto prazo. Ela provém da sobra do dinheiro do capital de giro, ok? Ou então da própria necessidade de capital de giro, né? Que pode também estar ajudando a companhia. Então, é uma empresa muito líquida e essa liquidez não vem do curto prazo. E sobre a necessidade de capital de giro? Eu vejo uma empresa que cresceu o seu faturamento em 70% durante os anos aí de 2019 a 2024, mas a necessidade de capital de giro saiu de 6 bilhões e bateu 14 bi. Cresceu em 133%, ok? Então, é diferente da Usiminas, né? Nós vimos que a necessidade de capital de giro da Usiminas cresceu praticamente em conjunto com o faturamento, né? Já a Gerdau não, ela tem menos qualidade nesse quesito, tá? A necessidade de capital de giro ela está crescendo de uma forma muito forte, praticamente o dobro, e isso é muito ruim, né? Mas por quê? Porque isso ataca o capital de giro da empresa, né? Ter uma necessidade de capital de giro que cresce mais do que a sua receita é muito ruim e é um ponto de atenção. Em relação ao capital de giro, a Gerdau tem mais de 22 bilhões de reais, né? A empresa ela aumentou o seu imobilizado, o seu intangível, os seus investimentos de forma relevante nos últimos anos. De 2019 a 2024, foram praticamente 20 bilhões de reais em imobilização nessas contas, ok? O que tem de importante também a gente avaliar da Gerdau? Essa continha aqui, pessoal, aqui, ó, participação de não controladores. Observe que agora em 2025 são 35 bilhões de reais, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui, pessoal, são as joint ventures, né? São companhias, são operações que ela possui na qual ela divide, né, a sociedade com outras empresas, ok? Então, grande parte do capital de giro próprio que a empresa coloca no seu balanço vem
de dinheiro de terceiros, né? E essa é uma diferença muito grande em relação à Usiminas, ok? A Usiminas não tem participação de não controladores no balanço, né? Praticamente insignificante. Já a Gerdau tem, né? Isso mostra uma diferença no modelo de negócios, ok? A Gerdau, ela possui muitos sócios em empresas coligadas, em subsidiárias, ok? Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no endividamento da empresa. Outro ponto de diferença em relação à Usiminas é a dívida líquida. A empresa tem uma dívida líquida de 9 bilhões de reais, tá? Mas ela gera EBIT, né? Em 2024, ela gerou um EBIT de 7,5 bilhões de reais. Agora em 2025, cara, vocês se lembram que o EBIT da Usiminas foi negativo, né? Mas o EBIT da Gerdau ele é positivo em 2,8 bilhões de reais, tá? E isso faz com que o endividamento da Gerdau seja baixo, né? 0,7, ou seja, ela precisaria de 0,7 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida, ok? Em termos de endividamento, a Usiminas ela é melhor do que a Gerdau, né? Mas a Usiminas hoje não está gerando EBIT, né? E a Gerdau tá, né? Beleza? Uma coisa compensa a outra. Em relação à performance operacional da Gerdau, vamos lá. Vamos ver o CMV. Tu lembra que eu falei que o CMV da Usiminas estava em 92%? Pois é. O CMV da Gerdau está em 88%, quase 89%, um pouco menor, né? Mas isso já é suficiente para que a empresa tenha um EBIT positivo aí de 8,2%, tenha um lucro líquido também positivo. A Gerdau, apesar do ciclo de baixa do aço, né, ela deu lucro todos os anos, inclusive em 2024 e em 2023, tá? Todos os anos, olha aqui no mouse, beleza? O lado ruim do balanço da Gerdau é o resultado financeiro negativo. Em 2024, a empresa deixou na mesa praticamente 2 bilhões de reais, aqui no mouse, beleza? E em 2025, nos 9 primeiros meses, ela pagou apenas, teve um resultado financeiro de 640 milhões de reais, né? Bem mais baixo que no ano passado, né? Beleza? É uma empresa que tem uma performance operacional melhor que a Gerdau. A Gerdau possui uma estrutura financeira sólida. Ela tem mais de 22 bilhões de reais de capital de giro. E com esse capital de giro, ela financia sua necessidade de capital de giro e ainda sobra algo em torno de 6,4 bilhões de reais. Nós vimos que a Gerdau ela atua em sociedade com outros grandes grupos, né? E aí o que acontece? A participação dos acionistas não controladores, tanto no resultado da empresa, quanto no próprio capital de giro, é relevante. Ela divide, ela mitiga o seu risco, e isso é bom. A Gerdau, ela tem dívida, ok? Agora em 2025, ela tem mais ou menos 9 bilhões de reais de dívida líquida. Em 2024, tinha algo em torno de 5,3. Mas esse endividamento, ele é relevante? Vamos lá. Para 2024, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT estava em torno de 0,7. Agora, em 2025, a situação está um pouco diferente, né? A dívida líquida ela aumentou, saiu de 5,3, foi para 9 bilhões de reais. E o EBIT, meu amigo, ele diminuiu. Saiu de 7,5 e foi para 3 bilhões de reais. Eu preferiria a gente deixar fechar o ano para ver o que vai acontecer com esse indicador. De qualquer jeito, é fato, é um indicador na faixa das 2 vezes. Ou seja, a empresa precisaria de 2 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. Mas nós temos que ter um pouco de tranquilidade para avaliar essa questão do endividamento da Gerdau. Principalmente porque nós estamos numa baixa, né? O EBIT da Gerdau está bem baixo. Não só o da Gerdau, do setor siderúrgico no mundo, né? E aí o que acontece? Essa análise às vezes fica um pouco injusta, porque de repente se em 2026 as margens forem recuperadas, né, essa relação entre dívida líquida e EBIT ela fica mais favorável, ok? Não é isso que vai recomendar ou não o investimento na Gerdau, beleza? Mesmo porque o endividamento ele ainda é pequeno.
Pensar em Gerdau é saber que essa empresa faturou em 2024 algo em torno de 67 bilhões de reais. O grande problema da Gerdau é o custo da mercadoria vendida, que em 2025 está na faixa aí dos 88%. E isso vem também da concorrência chinesa, beleza? Como o aço chinês está inundando o Brasil, está inundando o mundo inteiro, o preço está muito achatado e a relação preço líquido, custo da mercadoria vendida fica achatada. Mas a Gerdau, mesmo estando em um momento difícil, é uma empresa que gera EBIT positivo, pequenininho aí na faixa dos 10%, e gera lucro líquido positivo também, né? Pequenininho também. Em 2024 deu 2,3% de lucro líquido e em 2025 aí na faixa dos 1,6%, ok? Isso por si só já mostra que a Gerdau ela é uma empresa muito resiliente. Mas e os negócios? O que diferencia o negócio Gerdau do negócio Usiminas? Vamos lá. Usiminas. Usiminas tem um foco em aços planos. Você sabe o que é aço plano? Aço plano é aquilo que é utilizado para produzir carros, geladeiras, fogões. São as chapas, beleza? Esse é o negócio da Usiminas. E ele é muito concentrado também geograficamente. Ela possui apenas 2 unidades, uma lá em São Paulo, em Cubatão, e a outra em Ipatinga, Minas Gerais, beleza? E praticamente a sua venda toda é para o mercado brasileiro. Por outro lado, ela tem um ativo sensacional que é a MUSA, a mineração Usiminas. E esse ativo tem trazido resultados relevantes para a Usiminas, ok? Beleza? Agora vamos lá. E a Gerdau? A Gerdau é uma empresa mais diversificada. Ela mexe prioritariamente nos aços longos. O que é aços longos? Para ficar bem fácil, o vergalhão. Quem nunca escutou aquela propaganda do GG50, né? O aço para construção civil? Mas ela também mexe com aços especiais e aços planos. Aços planos ela faz aqui em Minas Gerais, na unidade de Ouro Branco. Beleza? Então ela é mais diversificada a nível de produto, mas ela também é mais diversificada a nível de unidades fabris. Ela possui, né, unidades lá nos Estados Unidos, na América Latina, tem vários países com unidades fabris da Gerdau e opera também com o modelo de joint venture, na qual ela não tem 100% da propriedade daquela unidade, ou seja, ela diversifica, ela diminui, ela mitiga o seu risco, ok? Além disso, a Gerdau também é muito diversificada a nível de faturamento. Ela tem uma maior exposição internacional. 50% do seu faturamento ela tira do Brasil. Outros 42% vem lá da América do Norte, ok? E mais ou menos 8% são os outros países da América do Sul. Então, diversificação é a palavra-chave para a Gerdau. Concentração é a palavra-chave para Usiminas. Então, qual empresa é melhor? Qual vale o nosso dinheiro? A Gerdau ou a Usiminas, né? Então vamos por partes. Cara, eu gosto muito da Usiminas. Eu já trabalhei, inclusive, para a Usiminas. É uma empresa que eu tenho uma relação muito grande com ela. Mas, como investidor, eu não percebo como uma boa oportunidade. Muito em função da sua concentração, né? A sua concentração geográfica, a sua concentração no portfólio e a concentração nas vendas. E isso torna a Usiminas mais vulnerável ao mercado brasileiro, ok? A Usiminas tem um ponto interessante que é a inexistência de endividamento, beleza? Mas isso não é legal, mas não faz eu esquecer esse ponto fraco da empresa que é a concentração, ok? Vamos lá, já a Gerdau. Gerdau, cara, é diversificação. Ela é diversificada tanto a nível de produção, né? Possui unidades fabris em vários locais nas Américas, ok? É uma empresa que tem uma linha, um portfólio mais diversificado. Inclusive, ela fabrica também os aços planos que a Usiminas, né, produz. É uma empresa que tem o seu faturamento mais diversificado. Tem endividamento? Tem sim, cara. Um endividamento aí de 2 vezes o EBIT, né? Mas esse não é um ponto relevante. Além disso, né,
se a gente for comparar a performance financeira entre as duas empresas, mesmo no momento da baixa, que é o ano de 2024, que é o ano de 2025, a Gerdau consegue entregar um EBIT aí superior a 10% e um lucro líquido na faixa de 2%. É ruim? É horrível, cara. Eu detesto margem baixa, eu detesto lucro líquido de 2%. Quem já me conhece, quem já assistiu os vídeos no canal, sabe que eu sempre falo a mesma coisa. Empresa tem que dar dinheiro, tem que ter margem alta, tem que ter EBIT alto, tem que ter lucro líquido alto. Simplesmente porque é muito fácil dar errado nas coisas, né? É muito fácil, cara. Aí dá uma coisinha errada, você vai para o negativo. Mas, mesmo assim, mesmo estando num momento ruim da conjuntura do aço no mundo, né? A Gerdau consegue ter uma performance melhor. Então, meu amigo, entre as duas empresas, entre Gerdau e entre os Minas, eu sou mais Gerdau. A Gerdau é uma empresa de melhor qualidade, tanto a nível de business quanto a nível de performance operacional, beleza? Essa questão do endividamento é um pormenor, no caso, um endividamento super controlado, menor que 2, e assim que as margens retornarem, isso aí vai para 0,5, é praticamente irrelevante, beleza? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá, não fica com raiva de mim, combinado? Muito obrigado, meus amigos, pela audiência, muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.